Consegui. Vamos lá, pessoal? Quando vocês quiserem, tá? Paola, Gabi, Acho que eu vou começar. tranquilo. Então, gente, boa tarde. A gente vai dar uma geral, anatomia do cérebro, da anatomia do sistema nervoso central como um todo. Pode passar. A gente primeiro reconhecer os nossos pontos de referência, e inclusive os cortes, que vão ser muito importantes para a gente analisar até a neuroimagem em si. Então, a gente tem os pontos conhecidos, né? O frontal, um mais medial, mais lateral, como a gente pode reparar aqui na imagem, o superior, o inferior. E a gente tem também a denominação crânio-caudal, para denominar esse sentido. Deixa eu só complementar essa parte aí, Paola. E agora... Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô sim, professor. Sim. O que a Paola falou nessa introduçãozinha são os 3 planos principais que a gente, na verdade, está representado os 3 aí mesmo, que a gente usa na prática quando a gente está avaliando os exames de imagem. Então, a gente tem esse vermelhinho, é o que a gente chama de plano sagital, ou plano mediano, tá bom? O azulzinho é o plano coronal, que é o que a gente corta de frente para trás. E o verdinho é o plano axial, que é o que a gente corta no eixo transverso. Tudo bem? Em radiologia, tudo funciona de acordo com esses 3 planos que vocês viram, tá joia? Deixa eu só pedir uma gentileza, quem não está apresentando, Paola ou eu, desliga as câmeras só para não congestionar o Zoom, tá? Pode prosseguir, Paola. Obrigado. Pode passar para o próximo. Tá. Entrando assim na nossa unidade básica funcional, a gente tem o neurônio, né? Que tem um corpo celular, tem seus dendritos, tem seu axônio, e a gente vai ter uma importância muito grande na localização dessas porções do neurônio. Por exemplo, quando a gente fala em substância branca e substância cinzenta, a gente pode observar muito forte essa diferença. Por exemplo, mesmo na questão da substância branca, a gente vai ter uma concentração de fibras, ou seja, a gente vai ter mais prolongamentos, mais axônios. E já na substância cinzenta, a gente vai ter uma concentração de corpos celulares. Aí aqui a gente tem a divisão do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, sendo que o central a gente vai ter o encéfalo junto com a coluna vertebral, com a medula, desculpa. E a gente vai ter o periférico com os nossos gânglios e prolongamentos ao longo do corpo. Quanto ao sistema nervoso somático e autônomo, a gente vai ter um nível mais funcional de divisão. E o autônomo, a gente vai ter um nível mais ligado à nossa percepção mais autonômica do ambiente. A gente não vai ter como que eu falo? Muita influência. A gente vai ter grande influência sobre o somático, porque no somático a gente vai ter justamente os movimentos, os nossos membros inferiores respondendo aos nossos comandos, superiores também. E já no autônomo a gente vai ter a organização da nossa homeostase como um todo. Pode passar. E daí, para isso, nós temos neurônios aferentes e interneurônios. Os aferentes vão ser os que a gente chama de sensitivos, que são justamente as informações e deixam o sistema nervoso central interpretar. Já os eferentes, eles são a nossa resposta, seriam os motores. Os internos, eles podem estar presentes ou não, a interligação entre essa resposta motora e essa sensibilidade. Aí aqui a gente vai ter uma substância cinzenta, branca, Paola. como tinha falado para vocês, é onde a gente vai ter concentrado os corpos. Oi?
faz um teste para mim. Tenta desligar a sua câmera, deixa só o microfone para ver se vai cortar menos o áudio. Ah, tá cortando? Tá um pouquinho. Não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Beleza. Pra mim tá um pouquinho também. Pra mim também. Jóia, jóia. Tá. E só pegando um gancho do que você falou, pessoal, para vocês memorizarem, sem ter que ficar decorando muita coisa, ela falou dos neurônios aferentes e do eferentes, né? Para vocês memorizarem, o aferente, a letra A, vem primeiro no alfabeto do que a letra E. Então, o aferente é o neurônio que chega e o eferente é o neurônio que sai, tá bom? E aí vocês não esquecem mais. Beleza. Então, dando continuidade, a gente vai ter nessa substância cinzenta uma concentração de corpos celulares do neurônio e na substância branca as nossas fibras, que são os axônios. Os núcleos vão ser justamente um conjunto de corpos neuronais. A gente vai observar isso na substância cinzenta. E já o trato é justamente um conjunto de fibras, de axônios. Tanto é que por isso que a gente fala muito em núcleos na substância cinzenta e tratos na medula, por exemplo, quando a gente vai falar daquelas vias aferentes, as grandes vias, córtico-espinal, as eferentes. E essa denominação decussação a gente usa para denominar as transições, na verdade, os caminhos quando a gente tem cruzamento de fibras no nosso sistema nervoso central. Como a gente vai ter lá na pirâmide, em que algumas vias, elas vão passar por esse cruzamento. Então, a gente vai ter meio que um cruzamento de um hemisfério para o outro. Não acontece só ali, mas ali a gente vai lembrar bastante quando for estudar essas vias. Tá me ouvindo? Estou sim. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o principal trato de substância branca que a gente tem, que é um trato de projeção, que é o trato córtico-espinhal ou piramidal. A Paola falou em decussação. Decussação nada mais é do que uma região em que as fibras se cruzam. Então, o trato córtico-espinhal, né, os tratos córtico-espinhais, um de cada lado, eles se cruzam no bulbo, no aspecto anterolateral do bulbo, que a gente chama de pirâmides. Então, é a decussação das pirâmides. Normalmente, a gente tem mais ou menos cerca de 20% desses tratos cruzando de um lado para o outro. Por que é importante vocês terem esse conhecimento? Porque quando o paciente tem um AVC, por exemplo, ou um tumor cerebral do lado esquerdo, as manifestações motoras vão se dar de que lado? Geralmente do outro lado, né? Porque tem fibras que cruzam. Tá bom? E tem pacientes que não decussam, tá? Isso pode acontecer. E aí a gente pode ter situações de que o AVC é de um lado e o déficit motor também. São exceções da regra que a gente tem que conhecer para poder interpretar no dia a dia quando surgir um caso assim, tá bom? Pode ir, Paulo. Sou eu que vou falar agora, gente. Sou a Ana. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ana. Tá. Biologia, gente. Paola. Eu que falo agora, tá bom? Acontece, relaxa. Tá, então eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Ali pela segunda semana, a gente tem a formação daqueles 3 folhetos embrionários, né? O ectoderma, endoderma e mesoderma. E aí, o sistema nervoso central, ele vai ser originado do ectoderma. Aí, ali pela terceira semana, começa um processo que a gente chama de neurulação, né? Que vai ser a formação do sistema nervoso. E aí, como que acontece isso, mais ou menos, né? Vai ter um espessamento ali do ectoderma, que vai formar uma placa neural. A gente vai ter uma formação das pregas neurais laterais e do sulco neural mediano. E aí, a gente vai ter uma junção dessas pregas que vai acabar formando o tubo neural, né? Dá pra gente ver aí, mais ou menos, nas imagens que estão aí do lado, como que são formadas, né? Daí disso, a gente tem a porção caudal formando a medula espinal e a cavidade central ali do tubo vai ser tipo o canal central da medula e os ventrículos. As cristas neurais, elas vão formar os gânglios sensitivos, os nervos cranianos e os gânglios autonômicos. Pode passar. Isso é importante para vocês saberem, por exemplo, o que a Ana falou, tanto a nossa pele quanto o sistema nervoso central, eles se formam da ectoderme,
tá? Um é a ectoderme propriamente dita e o outro a gente chama de neuroectoderme. E tem doenças que cursam comprometendo esses dois sistemas, que é o que a literatura mais atual traz como neurocristopatia, por exemplo, que é por conta desse entendimento embriológico da crista neural, que foi falado, do tubo neural. Um exemplo bem clássico são pacientes que têm uma doença que a gente chama de melanose neurocutânea, tá? Eles têm comprometimento por vários nervos melanocíticos na pele e também podem ter essa infiltração melanocítica no parênquima e nas meninges. Então, estou dando só um exemplo prático para vocês entenderem a importância da gente ter uma noção prática desses assuntos iniciais, tá bom? Tá. Daí continua tudo um desenvolvimento, né? E aí, ali perto da quinta semana, isso, a gente começa a ter a formação de umas vesículas encefálicas que vão vir praticamente dessa parte rostral do tubo neural, né? E aí a gente tem essas vesículas que elas vão dar início meio que à formação do cérebro mesmo, né? Então, as vesículas primárias, a gente tem o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Aí o prosencéfalo, ele vai dar origem a quem? Ao telencéfalo e ao diencéfalo. E o mesencéfalo, ele vai dar origem ao próprio mesencéfalo mesmo, né? E aí o rombencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e mielencéfalo. Acho que é isso, né? Falei certo. Isso, tá certinho. Tá. Esses nomes são complicados, mas de tanto vocês irem vendo, depois isso vai ficando medular, tá? Uhum. De novo, um outro exemplo prático para vocês entenderem. Estão vendo na figurinha, que na imagem B, o tronco ele é tortinho, como se fosse um aspecto que a gente chama de aspecto em Z, todo onduladinho. Esse é um aspecto embriológico do tronco. Depois, quando ele vai amadurecendo e ficando um tronco mais de adulto, ele vai ficando mais reto, tá? De novo, um exemplo para vocês entenderem. Tem uma doença que a gente conhece do grupo das distroglicanopatias no espectro de distrofias musculares congênitas, que é a síndrome de Walker-Wahlberg. O paciente nasce molinho, com hipotonia, e o tronco, quando a gente vai ver na ressonância, ele é justamente um tronco que a gente chama de tronco em Z, porque não teve maturação, ele ficou um tronco embrionário, todo onduladinho, igual vocês estão vendo. Tá joia? Ok, pode passar. Paulo, lê você de novo, tá? Alô? Não estou escutando vocês. Ela disse que não tá conseguindo ativar o microfone pelo chat, eu acho. Paula, tenta sair da reunião e entrar de novo. Será que ela consegue entrar de novo? Não sei, deve ter tentado sair. Ó, tá entrando. Ai, pronto. Deixa eu tirar a câmera. Tranquilo. Beleza. Continuando, a gente vai ter 3 camadas meninges principais, que são a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E é interessante notar que a gente vai ver isso por todo o nosso sistema nervoso central, tanto na medula quanto no nosso encéfalo. Aí a gente vai ter 2 folhas de dura mater craniano. E é interessante notar que a gente consegue visualizar bem isso numa anatomia neurocirúrgica. Inclusive, a dura mater, ela é aquela camada mais proeminente que você consegue ver de primeira quando você consegue retirar a porção do crânio.
E a gente, em seguida, vai ter, junto com essa dura mater, a formação de seios cavernosos, que eles vão ser como se fossem canais de drenagem venosa. A gente vai ter o principal ali, passando bem na nossa porção sagital, que é o seio sagital superior, e um pouco mais inferior, o seio sagital inferior. Eles são bem importantes também para análise. E logo em seguida, a gente tem uma camada um pouco menos proeminente, que é a aracnoide. Ela vai estar ali encontrando no aracnoide. A gente vai ter um líquido cefalorraquidiano circulando por ali. E logo em seguida, a gente vai ter a pia mater, que já está bem, como que eu digo, bem junta já com o nosso cérebro, e a gente não consegue diferenciar ela anatomicamente, olhando numa visão macroscópica. E aqui, continuando, a gente vai ter, falando um pouco assim do suprimento, a gente tem 4 principais artérias, né, que vão subir para o nosso cérebro, que é justamente 2 vertebrais e 2 carótidas internas, sendo que as carótidas internas vão adentrar ali junto do seio cavernoso e elas vão formar o que a gente conhece eles. E já as vertebrais, elas vão justamente ter origem ali na medula, elas vão subir e vão formar, elas vão se juntar e formar a basilar. E a gente consegue também notar toda essa junção no polígono de Willis. Já a medula espinhal por esses vasos. Não estou ouvindo, pessoal. Vocês estão ouvindo? Não, parei de ouvir agora. Caiu, acho que Eu caiu. também, cortou, eu acho. Eu acho que deve ser a internet dela, né? Sim, provavelmente. E também vai Paola. ter esse reforço das artérias. Paola? Oi. Tá cortando muito e você parece que deu uma caída aqui para nós. Oi? Tá cortando o seu áudio. Não sei se é seu Wi-Fi. Eu acho que é o Wi-Fi. Eu vou tentar entrar pelo celular de novo. Gente, desculpa. Acontece. Toda reunião ao vivo tem essas coisas. Verdade, não tem problema nenhum. Tá, eu vou tentar então entrar pelo celular e usar o 4G. Eu vou tentar conectar, na verdade, o 4G aqui, ver se dá certo. Enquanto ela tenta resolver, vocês têm alguma dúvida em relação ao que ela falou desses folhetos? Isso é bem importante, pessoal. Tanto a dura mater quanto a pia mater. Ou tá tudo certinho? Para mim tá tudo certinho. Tranquilo, prof. A dura mater, basicamente, é a pacmeninge, que é uma meninge mais dura. E a aracnoide e a pia mater são leptomeninges, tá bom? Mais molinhas, vamos falar assim. A dura mater, ela é a primeira que a gente vê quando disseca o crânio, né, de fora para dentro, e ela é intimamente aderida ao periósteo interno da calota craniana. Depois disso, tem um espaço virtual entre a dura e a aracnoide. Depois, entre a aracnoide e a pia mater. A pia mater, basicamente, ela é grudada no cérebro. Entre a aracnoide e a pia mater é onde circula o líquor, que é o que a gente chama de espaço subaracnoide, tá bom? E da mesma forma, os sangramentos podem acontecer em qualquer compartimento que eu acabei de falar. Pode ser subaracnoide, entre a aracnoide e a pia. Pode ser subdural, entre a dura mater e a aracnoide. E pode ser epidural, que é entre a dura mater e o periósteo interno da calota, entenderam? Em qual desses espaços que é mais comum ter esse sangramento? É bem mais comum ter no subdural. Quem está perguntando? É Camila. Tá, Camila. É bem mais comum no subdural, tá? Por exemplo, em contexto de trauma, e mesmo em idoso que tem coagulopatia ou tem os vasos mais frágeis e mais suscetíveis a se romperem, o subdural é o que mais sangra, tá? Ah, sim. Beleza. Em algumas situações, a gente tem uma predisposição maior a ter sangramento epidural. Por exemplo, quando o trauma é na região temporal, ali passa uma artéria importante
do sistema carotídeo externo, que se chama artéria meningeia média. E quando ela lacera, ela pode sangrar para o espaço epidural, tá bom? Aham, beleza, obrigada. Professor, algum dia eu vi algo relacionado a um hematoma extradural ser menos pior que o intradural, digamos assim. Tem alguma correlação assim de gravidade ou não? Não, é que assim, o epidural, ele, se vocês forem pegar os livros para ler de urgência, eles têm o que a gente chama de intervalo lúcido. Talvez seja isso que você está falando. Que sangra um pouquinho, mas esse sangramento ele fica relativamente tamponado por um tempo e depois volta a sangrar mais e aí o paciente rebaixa mais ainda. E isso é chamado do intervalo lúcido. Ah, Acho entendi. que talvez é nesse contexto que você está perguntando. Certo? Sim, tá dando para Tá ver bem. ótimo agora. Ai, beleza. Onde que travou? Você estava falando da vertebral, Paola. Ah, Você tá. tinha terminado de falar do polígono e tal. Ah, era a porção final. Bom, então, só para fixar essa parte, a gente vai ter subindo para o encéfalo 4 artérias, sendo as 2 carótidas internas e as 2 vertebrais. Essas vertebrais vão vir ali junto com a medula espinhal, elas inclusive vão adentrar pelo forame magno junto com essa medula, e elas ali em cima vão se juntar e formar a artéria basilar, que também está presente no polígono de Willis. Aí a nossa medula ela é justamente suprida por essas vertebrais e elas também são reforçadas com as radiculares, que são derivadas de vasos segmentais. Agora falando um pouco sobre a medula espinhal, ela vai estar justamente dentro do canal vertebral, ela possui esses 31 pares de nervos espinhais e ela tem subdivisões. A gente vai ter as intumescências, né, sendo a intumescência mais superior, a intumescência que a gente vai ter o plexo braquial e a intumescência mais inferior que a gente vai ter o nosso plexo femoral. Perto da medula, a gente vai ter os nervos espinhais que vão se dividir para formar as raízes ventrais e dorsais. Ela vai ter um núcleo central de substância cinzenta com os corpos celulares e a camada de substância branca com as fibras. Aqui é interessante a gente ressaltar a diferença que ela tem com o cérebro, que ela vai ser justamente o contrário. Justamente quando você vai entender a fisiologia da ligação com a medula e o cérebro, a gente entende por que é ao contrário. No cérebro, a gente vai ter a substância cinzenta mais externa e a substância branca mais interna. E na medula, a gente vai ter a substância branca mais externa e a substância cinzenta mais interna. E na cinzenta, a gente até consegue analisar na histologia aquele H medular, né? Certo. E na substância branca, justamente, a gente vai ter os nossos tratos ascendentes e descendentes que vão ligar essa medula com o cérebro. E os principais tratos ascendentes são as colunas dorsais, os espinotalâmicos, espinocerebelares, e aí, como os eferentes, a gente vai ter o córtico espinhal que ganha a grande importância aí dentre todos os motores. Isso aí, Paulo. Na medula, o H medular central é a substância cinzenta e a periferia, os funículos, né, é a substância branca. No cérebro, é um pouco ao contrário. A substância branca ela é mais central e a substância cinzenta ela é periférica. Mas no cérebro a gente tem 2 tipos de substância cinzenta, que é a superficial, que é o córtex cerebral, que está lá de fora, e a substância cinzenta profunda, que é o mais profundo mesmo, que inclui os núcleos de substância cinzenta profunda, né? Então os tálamos, os globos pálidos, os putâmenes e os núcleos caudados, certo? Perfeito. Já falando mais do cérebro, a gente vai ter ele dividido em telencéfalo, diencéfalo, tronco encefalo e cerebelo. Essa é uma das divisões, né? Porque nós temos várias. A gente tem, inclusive, divisões funcionais. Já o diencéfalo, ele é constituído do tálamo e do hipotálamo. Tem o epitálamo também, só que a discussão, né, da questão da importância dele. A gente vai ter o nosso tronco encefálico, que é uma grande importância de estudo, que é composto justamente pelo bulbo, ponte, mesencéfalo. E esse tronco é basicamente a ligação, né, junto da medula e do encéfalo.
E aí, dentro do nosso hemisfério, a gente vai ter esses núcleos grandes, que são os gânglios. O cérebro vai ter aquelas cavidades conhecidas como ventrículo, e é onde a gente vai ter o plexo coroide, a produção do nosso líquido céfalo-raquidiano. E é interessante a gente situar onde estão esses ventrículos. A gente tem os ventrículos laterais, que são aqueles que a gente consegue notar com bastante proeminência na neuroimagem, né? Eles podem, às vezes, estar aumentados, podem estar diminuídos, até mesmo é onde a gente vai conseguir notar uma hidrocefalia, ou talvez até lesões focais, como um tumor. E tem também o nosso terceiro ventrículo. Não vou entrar no mérito aqui de falar, né, toda a localização anatômica. E o nosso quarto ventrículo, que ele está um pouco mais inferior em relação ao terceiro ventrículo. E eles estão interconectados. O nosso cérebro vai ter 12 pares de nervos cranianos, né? Sendo eles sensitivos, motores ou mistos. E esses dois hemisférios cerebrais vão estar ligados pelas fibras do corpo caloso. A nossa superfície cerebral, ela vai ter, né, substância cinzenta. Como o Dr. Léo falou, a gente tem essas duas porções. E a gente vai ter dobramentos que a gente consegue notar com muita facilidade, que são para formar os sucos e giros. E esses dias eu li o porquê que a gente tem, né, tanto dobramento para formar esses sucos e giros. É justamente porque o nosso cérebro, ele consegue compactar muitas áreas de superfície em um pequeno espaço. Então, é uma forma inteligente de evolução, de ter todos esses giros e sulcos, senão a gente teria uma cabeça muito grande. E abaixo dessa superfície a gente vai ter as massas de fibras da coroa radiata, cápsula interna, e aqui a gente vai entrar na divisão em lobos. A gente vai ter o lobo frontal, que é conhecido como córtex motor primário. A gente vai ter a nossa artéria que ganha destaque, a cerebral anterior. E nessa parte a gente vai ter aquela região conhecida pela nossa construção de personalidade, juízo. Por isso que lesões nessa região são tão conhecidas por gerar déficits nessa parte. Essa parte até mais psíquica, né, do ser. No lobo parietal, a gente vai ter esse córtex somatosensorial primário. A gente vai ter ali como destaque o nosso giro pós-central, que é para onde a gente vai enviar grande parte das nossas vias aferentes de sensibilidade. Indo agora para o lobo, e o lobo parietal, ele vai ter uma irrigação bem mista em relação às artérias. No lobo temporal, a gente vai ter como destaque o córtex auditivo primário, a gente vai ter a área de Wernicke, e é um lobo muito importante porque também ele é muito misto em questão funcional. Então, lesões nessa região, inclusive até lesões vasculares, a gente tem comprometimento de uma gama de funções, é diferente de outras porções do cérebro. Só complementando, Paulo, a Paola deu um enfoque geral agora em relação aos lobos, né? Então, é isso mesmo que ela disse. A gente tem os dois lobos frontais na frente, os dois parietais, mais em situação superlateral, os dois temporais em situação inferolateral, os dois lobos occipitais e o que ela colocou como lobo límbico, que são os das emoções, da memória. A gente tem, formando o lobo límbico, principalmente as ínsulas, os giros dos cíngulos e o aspecto antromesial dos lobos temporais, né? O uncus, a amígdala e os hipocampos, tá bom? Isso tudo é muito importante da gente saber e vocês vão aprendendo aqui com a gente quando forem tendo os períodos na faculdade. Cada lobo tem a sua função primordial. Não que isso seja estanque. A gente tem uma certa plasticidade neuronal quando o cérebro sofre algum trauma, alguma injúria, às vezes outra parte passa a ter essa função para substituir. Tá? Mas, por exemplo, os lobos frontais, muito responsáveis pela nossa cognição, pelo nosso jeito de ser, igual ela falou, né? Pelas alterações psiquiátricas. Os lobos parietais, temporais, fazendo parte da visão não, desculpa, da audição, da fala, da memória. Os lobos occipitais, principalmente, né, a área visual primária, e aí vai.
tá? Só para vocês terem uma ideia geral disso tudo que a gente está falando. É uma aula inicial, uma aula geral, não vou me aprofundar em nada do que a gente está falando, só para vocês irem pegando as informações principais. Léo, eu vi até Oi? uma curiosidade sobre o lobo límbico. Parece que assim, a gente tem ele nos dois lados, né, do cérebro, nos dois hemisférios. Só que se você lesionar só um lado, você não tem comprometimento necessariamente da função. O outro lado meio que consegue dar conta dessa função. É como se ele fosse redundante. Não sei se você já viu algo assim. É o que eu falei um pouco do conceito da plasticidade. Não é exatamente sempre assim, igual parece, assim, meio matemático, né? Porque não é assim que funciona. Mas isso que você falou faz sentido. Às vezes um lado ele tem uma lesão e o outro passa a suprir. E inclusive tem diferença se a lesão for do lado esquerdo ou do lado direito, as consequências clínicas que isso acarreta. Depois a gente pode falar disso mais para frente nas outras aulas. Tá? Tá certinho, Paulo. Oi, eu de novo. Bom, então eu vou falar um pouquinho das vias sensitivas e das vias motores, né? Então, nas vias sensitivas a gente tem os sentidos especiais, que eles são conduzidos por nervos cranianos, né? O olfato a gente tem o primeiro par, na visão a gente tem o segundo par, a gustação a gente tem o sétimo e o nono par, e a audição é o sistema vestibular, né? A gente vai ter o oitavo. Aí os sentidos gerais, como pressão, toque, dor, temperatura, eles vão ser conduzidos pelos nervos espinhais, e na cabeça ele acaba sendo conduzido pelo nervo trigêmeo, que é o quinto par, né? A gente tem... Pode voltar rapidinho? Isso. De forma geral, assim, a gente tem, tipo, o caminho das vias sensitivas, seguindo meio que uma ordem dos neurônios, né? Então, o primeiro neurônio, ele geralmente vai estar um pouquinho antes ali do sistema nervoso central, né? Que ele vai receber, assim, o primeiro estímulo, né? Daí, dentro ali da medula, ele vai fazer uma sinapse com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio, ele ainda não vai decusar, né? Ele vai estar ali ipsilateral. Daí, ele vai ascender para chegar até ali o tronco cerebral, mais ou menos. E aí, ele vai decussar e vai fazer uma sinapse com o terceiro neurônio. E esse terceiro neurônio, ele vai chegar ali até o córtex somatosensorial. Acho que é isso. Pode passar. Tá, nas vias motoras, a gente tem o que a gente chama de neurônios motores inferiores, que eles vão inervar diretamente o músculo. E aí a gente tem também os neurônios motores superiores. Eles vão meio que ser responsáveis por controlar esses neurônios inferiores. E eles vão formar também os tratos descendentes, que eles são originados das áreas motores do córtex cerebral. Aí, entre os principais, né, a gente tem o trato córtico-bulbar, que ele vai realizar o controle da atividade motora dos neurônios motores, localizados nos núcleos dos nervos cranianos no tronco cerebral. E a gente também tem o trato córtico-espinal, que vai controlar a atividade dos neurônios motores na medula. E assim, de forma geral, também a principal função desses tratos é o controle de movimentos qualificados e voluntários. Ana, você tá me ouvindo? Tô. Você conhece alguma doença que a gente costuma ver e pega justamente isso que você falou, dos neurônios motores inferiores, dos neurônios motores superiores? Já ouviu falar em algumas? Não tô com nenhuma em mente agora, não. É aquela doença que a sigla é ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, sabe? Que é uma doença neurodegenerativa bem grave, progressiva, não tem cura. E a gente tem degeneração tanto dos neurônios motores superiores quanto dos inferiores, tá? Por imagem, a gente tem como avaliar os superiores pela ressonância. Depois a gente também pode falar sobre isso, se vocês quiserem. Em relação aos neurônios motores inferiores, é mais uma análise do médico clínico, do neurologista mesmo, tá bom? Mas por imagem a gente consegue dar informações a respeito do neurônio motor superior, tá bom? Certo?
Ok. Tá. Aí a gente também tem o sistema extrapiramidal, que ele vai ser responsável pelo controle dos movimentos, da postura e do tônus muscular. Nele a gente vai ter os núcleos vestibulares, a formação reticular, os núcleos, aí era para ser rubro, na verdade, né? Núcleo rubro, os gânglios basais e os núcleos subcorticais. E aí a gente também tem o cerebelo, com essa função aí de realizar um movimento mais preciso, coordenado e intencional. Oi, tá todo mundo me ouvindo? Eu sou a Gabriele, prazer. Gabi, Eu estamos sim. vou continuar a partir daqui. Sobre os princípios básicos de diagnóstico clínico. Primeiro, a gente tem que fazer uma anamnese, porque ela pode dar pistas sobre a etiologia ou causa da doença, como sempre. E o exame neurológico vai identificar o local da lesão. E a partir do local da lesão, a gente vai fazer uma investigação confirmatória. Porque a lesão patológica tem um local específico que ela vai agir naquele local específico, no eixo neuromuscular, e vai fazer com que seja uma síndrome reconhecível. Então, essa investigação confirmatória vai ser mais direcionada. Ai, meu Deus, não tá passando, peraí. Ah, passou. Aí, nós temos essas classificações da etiologia da doença neurológica, e elas são divididas em extrínseca, sistêmica, vascular ou intrínseca. Elas são classificadas em ordem de menos fatal e com tratamento reversível a partir de tratamento. Então, as mais simples, entre aspas, são feitas primeiro, são consideradas primeiro do que as mais raras, crônicas ou incuráveis. Os distúrbios extrínsecos são os que vão fazer a compressão do cérebro, medula, raios nervosos ou nervos periféricos e vão ser corrigidas cirurgicamente. E aí no cérebro vão ter hematomas, abscessos e tumores ou hidrocefalia, que é uma das causas de compressão. Na medula pode ser espondilose ou prolapso dos discos intervertebrares e etc. Os nervos cranianos com origem no tronco cerebral podem ser tumores ou aneurismas. As raízes dos pescoços ou costas podem ser tumores, prolapsos dos discos intervertebrares também. E dos nervos periféricos, a compressão deles vão fazer aquela neuropatia de aprisionamento. A investigação deles é imagem neuroradiológica e o tratamento é cirúrgico o mais rápido possível para evitar a perda sensorial, paralisia permanente. E eles são os primeiros investigados porque conseguem ser revertidos. Os sistêmicos são distúrbios que acontecem em outros órgãos, mas causam uma condição neurológica. A origem é em outro sítio. Então, pode ser por intoxicação por drogas, deficiência alimentar, falha do sistema cardiorrespiratório, fígado ou rins, distúrbio hormonal, diabetes mellitus e anormalidade nos balanços de cálcio e potássio. A investigação é principalmente hematológica, teste bioquímico e mensuração específica das funções respiratória, cardiorrespiratória, hepática, renal e endócrina. E cada especialista vai fazer o tratamento de acordo com o sítio primário, que vai resultar na cura do distúrbio neurológico. Gabi, tá me ouvindo? Oi, tô. Por exemplo, essas divisões são didáticas, mas são úteis para a gente entender a fisiopatologia das lesões. Então, quer ver como é um pouco intuitivo? Quando a gente tem um distúrbio sistêmico e esse distúrbio ele compromete o cérebro, você acha que esse comprometimento ele vai ser unilateral ou bilateral? Ele vai ser só de um lado ou dos dois? Eu acredito que bilateral. Isso, porque a desordem é sistêmica, né? Exatamente. Isso. Então, quando a gente está olhando uma imagem, uma neuroimagem, claro, eu tô simplificando ao máximo aqui para vocês, mas uma das características de uma lesão ela ser sistêmica é quando a gente olha o encéfalo e as alterações elas são mais ou menos simétricas, né? Ou seja, bilaterais dos dois lados. Então, isso ajuda a gente a pensar. Mas como vocês falaram no início, primeiro, gente, sempre é um clichê que vocês sempre vão ouvir que a clínica é soberana. E é verdade. Se a gente for olhar um exame de neuroimagem cego, sem a clínica, ou
Hoje em dia isso é muito comum, infelizmente, né? A medicina cada vez mais, ela é rápida, as consultas são rápidas, o exame físico está cada vez mais negligenciado e por aí vai. Às vezes os pedidos médicos eles são mal feitos, o clínico não examinou direito, não fez anamnese, e aí chega o exame para eu olhar, por exemplo, como neuroradiologista. A chance da gente errar é muito grande, porque eu estou olhando o exame sem um direcionamento importante de quem já deveria ter feito isso, entendeu? Então, a gente tem que seguir todas as etapas certinhas para que todos os especialistas eles falem a mesma língua e se ajudem, né? E quem vai ganhar no final é o paciente, tá bom? Tá ótimo. Posso continuar? Tá? Aí temos os distúrbios vasculares, que vão prejudicar a circulação do sistema nervoso por oclusão dos vasos, que é a trombose, restrição de sangue e suprimento de oxigênio, que é o infarto, e sangramento do tecido nervoso, que é a hemorragia. Os sangramentos de evolução rápida são chamados de derrame, e os aneurismas e angiomas vão comprimir os nervos cranianos e o cérebro. A investigação deles é feita a partir de teste das válvulas e dos músculos cardíacos, por eco, eletro ou angiografia, e a exibição dos vasos do pescoço e cérebro por angiografia. O tratamento pode ser hematológico ou cardiológico e precisa cirurgia cardíaca ou das artérias do pescoço e do crânio, que a Paola tinha falado mais cedo. Os distúrbios intrínsecos são os que são primários do sistema nervoso. Eles são incomuns, mas quando ocorrem são crônicos e irreversíveis. A gente tem bastante exemplo deles aqui nos slides mais pra frente, tá? Então, aqui a gente colocou essa divisão que tem lá no livro. Então, eles podem ser de influência genética. Eu grifei para vocês conseguirem achar, tá? No fluxograma. Tudo que está grifado está ali. Então, em crianças, geralmente tem a deficiência de enzima, que vai levar a um erro inato do metabolismo, que vai gerar uma subanormalidade mental ou incapacidade. Aí, os distúrbios paroxísticos são a perda episódica de consciência, sono excessivo e dor de cabeça. Migrâneas, importante, que tá por aqui também. Na juventude e na velhice, vai ter a degeneração do sistema, a morte prematura, que é a atrofia de alguns componentes neuromusculares, e vai ocorrer a economização de outros. Alguns exemplos são Parkinson e Alzheimer. Aqui, ó. Na juventude, tem a causa hereditária ou genética é óbvia, e aí temos a doença de Huntington, por exemplo. E na velhice são esporádicas, temos a doença de Parkinson e Alzheimer. E quando as células do sistema nervoso são afetadas, tem aquelas seletivas. Então, no neurônio motor vai ter a paralisia do músculo, mas não tem a normalidade na sensação. E aí, por exemplo, na doença de Alzheimer, tem a amnésia grave, mas não tem paralisia. A neoplasia, que está aqui do lado direito, é o crescimento excessivo e descontrolado de tecidos, que vão formar tumores benignos ou malignos. As neoplasias primárias vão acontecer no tecido neuromuscular. As secundárias vão se espalhar na circulação a partir de outro órgão ou sítio primário, por exemplo, o pulmão. E as síndromes paraneoplásicas, que vão fazer o dano ao sistema nervoso por via humoral ou mecanismo imune. Gabi, A partir de sítios distantes. Oi. deixa eu te fazer uma pergunta aí para todo mundo. Se eu perguntar para você assim, qual é o tumor mais comum no cérebro? Você sabe me responder? É glioma? Seria essa resposta se eu te perguntasse qual é o tumor primário mais comum. Mas eu perguntei no geral. O mais comum são as metástases, certo? Ah, é verdade. E aí mas você pensou como primário, tá certo. Como primário, o mais comum são os gliomas. E dos gliomas, o mais comum é um que a gente chama de glioblastoma. Antigamente chamado glioblastoma multiforme, hoje é só glioblastoma. E infelizmente, ele é o mais grave que tem. Vai de 1 a 4 a classificação da Organização Mundial da Saúde e ele é grau 4. Então, não é bom, nenhum cenário é bom. Perceberam? É joia?
Perfeito, prof. Podem prosseguir. Ok. Aí temos a inflamação do tecido neuromuscular, que está aqui na parte esquerda do fluxograma, que pode resultar de infecção por micro-organismos, e a gente tem a meningite como exemplo, e os distúrbios imunológicos, que os autoimunes, por exemplo. Aí a investigação deles é por teste microbiológico e sorológico do sangue do líquido cefalorraquidiano, e o tratamento para infecção são os antimicrobianos, e eu acabei cortando, deve estar aqui embaixo, mas em preto, para os imunológicos, os autoimunes são os corticosteroides geralmente. Eu arrumo e mando para vocês certinho depois. Aí temos a relação entre o tempo e o curso da doença. Aqui a gente tem esse gráfico sobre a severidade dos sintomas e o tempo. Então, o agudo vai ser o trauma ou derrame, e ele vai acontecer na hora, vai demorar até uma semana no máximo. O subagudo chega a cerca de uma semana, que é a doença inflamatória, que é a meningite, ou imunológica da esclerose múltipla, que a gente falou agora. A recaída ou recidivante remitente são os distúrbios imunológicos. Tem bastante dessa parte de recaída e recidiva, porque eles demoram meses para serem curados. E aí os crônicos, que vão levar meses ou anos, que são de influência genética ou neoplásica. Desses de recidiva e recorrência, Gabi, o carro-chefe também é a esclerose múltipla, tá? Poucas doenças fazem isso de melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, mas sempre somando déficits, ou seja, o paciente costuma piorar, mas é em degraus, é numa escadinha. Ele melhora um pouco, piora, e os déficits vão se somando. Essa é a forma mais comum da esclerose múltipla também, que é a forma remitente e recorrente. E só um outro subtipo para a gente acrescentar nessa relação entre o tempo e o curso da doença, é quando antes até do agudo, seria uma outra chavinha que é o de súbito. Então, toda vez que vocês escutam que algum paciente teve um quadro súbito, imediatamente vocês pensam em qual causa? Vascular. Perfeito. Vascular. É isso mesmo, essa é a mensagem. Então, estava tudo bem e teve um quadro súbito. De uma hora para outra, teve o déficit grave. Até provar o contrário, isso é vascular, tá, pessoal? Seja um AVC, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, não importa. Tem que pensar que é vascular. Tá bom? Tá ótimo. Vai lá. Aqui a gente tem o sítio de lesão e a síndrome clínica. Então, o local da lesão pode ser focal, que pode ser um tumor no hemisfério tal do cérebro, ou pode ser sistêmico, dentro do sistema neuroanatômico funcional, que aí, por exemplo, nos neurônios motores superiores e inferiores do neurônio motor. Aí, outro delineamento das lesões focais é para localizar se elas estão dentro do sistema nervoso, que são as lesões intrínsecas, ou se elas estão fora e comprimem o sistema nervoso, que são as extrínsecas, que a gente falou, precisa de neurocirurgia e conseguem ser reversíveis. Aqui do lado a gente colocou esse protótipo, que é uma visão geral do que a gente tem que procurar no paciente. Aí tem as alterações, aqui bonitinhas pra gente ver depois. Acho que agora é a Ana. Vou falar um pouquinho da parte das vias sensoriais, né, das lesões delas. As vias sensoriais, elas geralmente têm um arranjo bastante divergente. Então, essas lesões na medula ou no tronco cerebral acabam danificando uma via preferencialmente e podem poupar outras, né? A gente tem acho que eu posso chamar de característica clínica, que é chamada de perda sensorial dissociativa, que vai se referir geralmente a uma perda de uma modalidade específica, por exemplo, do toque e da propriocepção, mas a gente consegue preservar a dor e a temperatura, né? Isso geralmente acontece quando a gente tem lesões unilaterais da medula ou então abaixo do tronco, meu Deus, esqueci o nome. Do tronco cerebral ali, né? Tá. E aí,
Nas vias motoras, a gente tem danos nos neurônios motores inferiores, que vão levar à fraqueza, paresia, né, ou uma paralisia. Os músculos eles vão ficar hiporreflexivos e hipotônicos, e os efeitos acabam sendo ipsilaterais. Danos nos neurônios motores superiores vão levar a um quadro chamado fraqueza piramidal, que vai consistir em uma perda de movimento dos dígitos e um colapso dos movimentos de extensão e abdução dos membros superiores e de flexão dos membros inferiores. Ana? É a Gabi agora. Gabi? Tá mutado, desculpa, gente. Os gânglios da base são as massas nucleares subcorticais, que são derivadas do telencéfalo e se localizam na base do hemisfério cerebral. Elas vão receber as informações motoras e sensoriais das regiões do córtex cerebral e também do tronco cerebral. Eles fazem o controle do movimento, postura e tônus. Cortou aqui para mim. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá, joia. Voltou agora. Tá. Se acontecer alguma lesão ou distúrbio no gânglio da base, vai acontecer uma perda de controle do movimento e postura voluntários, aumento do tônus muscular, que é a rigidez, e suprimento dos movimentos involuntários. Aí, as lesões unilaterais levam a um distúrbio motor contralateral por causa da decussação que a Ana e a Paola falaram. Você lembra de uma doença que compromete essa região que você está explicando? Começa com P. Parkinson. Parkinson. Então, o Parkinson é justamente isso. É um comprometimento não é só dos gânglios da base, né? Na verdade, é da via dopaminérgica estriato nigral, que é entre o corpo estriado, que é o putame e o caudado, e a substância nigra, que fica no mesencéfalo. Então, lesões nessa via dão a doença de Parkinson. E aí tem o que vocês já sabem, né? Tremor de repouso, rigidez, lentidão dos movimentos, quebra de cinesia, instabilidade postural, tá bom? Só para vocês também se conceituarem onde que a gente está falando. Eu vou falar um pouquinho agora das funções neuropsicológicas. A gente tem como essas funções a linguagem, a percepção, a análise espacial, os movimentos qualificados aprendidos, a memória e a solução de problemas, que são organizados nos hemisférios cerebrais. Essa organização ela é bastante localizada, então, assim, lesões na medula, no tronco cerebral, meu Deus, desculpa, gente, tronco cerebral ou cerebelo não são acompanhadas de déficit psicológico. Aí, falando assim um pouquinho da localização, né? As funções da linguagem, a gente vai ter elas localizadas basicamente no hemisfério esquerdo, no lobo frontal, parietal e temporal, basicamente na área da linguagem. A percepção e reconhecimento de objetos e rostos a gente tem no lobo temporal. As habilidades de navegação e noção espacial, elas estão no lobo parietal. A representação dos movimentos aprendidos e habilidades são nas áreas motoras áreas pré-motoras do lobo frontal. O aprendizado, a aquisição de novas informações e recordações, que basicamente é memória, a gente vai ter nas áreas mediais do lobo temporal, basicamente também no sistema límbico. E o comportamento, como solução de problemas, execução de funções, a gente vai ter na área pré-frontal do lobo frontal. Pode passar para a próxima. Isso. Aqui a gente tem, tipo, um pouquinho assim das áreas e, tipo, se a gente tiver uma lesão, né, nessas áreas, o que a gente vai ter? Então, ali, por exemplo, no hipocampo, a gente vai ter, a gente vai afetar a parte da memória, né? Então, pode gerar amnésia. Ali na área da linguagem, a gente pode ter afasia, enfim, basicamente o que está nessa imagem. Volta lá rapidinho, Gabi, só para falar para você. É a Gabi ou a Ana que tá falando? É a Ana. A Ana, joia. Então, só para vocês terem um entendimento tridimensional, que é o que você está mostrando, os amarelinhos são os lobos frontais, tá? Os roxinhos são os parietais.
O azulzinho ou verde oceano aí atrás é os occipitais. O verdinho mais vivo são os temporais. E tem um vermelhinho também, que na verdade é a transição entre o frontal, parietal, temporal, que está circundando uma estrutura bem importante, que é o que a gente chama de fissura de Sylvius, tá? Que é onde está essa linha trastezada escrito linguagem, essa área, esse sulco que está aí dentro, é a fissura de Sylvius. Isso, perfeito, obrigado. E podem ver que a gente não está vendo a ínsula, né, gente? Por quê? Vocês sabem? Ela é interna, né? Exato. A ínsula, ela é profunda, né? Então, para a gente ver a ínsula, a gente tem que Tem que abrir a dissecar. fissura, Silvia. Exato, abrir a fissura, dissecar o parênquima, que seria essa área vermelhinha que vocês estão vendo, e aí sim a gente vai chegar na ínsula, tá bom? Por isso que chama ínsula, é como se fosse uma ilha mesmo lá dentro, circundada pelo parênquima e pela fissura, pelos sulcos e giros, tá bom? Pode ir, pessoal. Ok, tá. Então, agora, para terminar, eu vou falar da investigação das doenças neuromusculares, né? Basicamente, diagnóstico, né? Então, o maior foco das investigações vai envolver uma análise do líquido cefalorraquidiano, que vai acontecer através da punção lombar, vai medir a pressão, vai fazer uma análise bacteriológica, bioquímica, sorológica e citológica. Vai avaliar a presença de sangue, de infecções, doenças imunológicas e a presença de células cancerígenas também. A gente tem a neuroradiologia, que vai ser composta pelo raio-x. O raio-x ele é aplicado geralmente para o crânio e para a coluna vertebral. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética vão trazer imagens estruturais do cérebro e da medula. A tomografia computadorizada por emissão de fóton único e tomografia por emissão de pósitron vai trazer imagens funcionais do fluxo sanguíneo cerebral regional, metabolismo cerebral e ligação de ligantes como drogas ao cérebro. E a angiografia vai delinear os vasos sanguíneos. Pode passar. A gente também tem a neurofisiologia, né? A gente vai ter exames como o eletroencefalograma, que vai avaliar toda a atividade elétrica do sistema nervoso central. Vai ter a estimulação central transcraniana, que vai avaliar o tempo de condução motora até a medula e os músculos. E a eletromiografia, que vai avaliar a velocidade de condução e a ocorrência de potenciais de ação sensoriais dos nervos motores e sensitivos. E aí, na neuropatologia, que a gente vai ter as biópsias, né, a gente vai basicamente avaliar a presença de processos patológicos, se vai ter alguma degeneração axonal, uma desmielinização, e a etiologia, né, se é uma inflamação, uma neoplasia, e é isso. Tá joia? Obrigado, Parabéns, pessoal. meninas. Parabéns para Parabéns, todo mundo. meninas. Foi muito boa a aula. Parabéns, muito bom. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Para quem apresentou? Para mim? Eu tenho